Seja bem-vindo a mais uma Conversa Fraterna. Olá, eu sou a Sueli, do grupo Fraternal Espírita Luz de Eurípides. E é com muita alegria que eu convido você a mais uma conversa fraterna. Primeiramente, vamos nos ligando em prece ao nosso Criador. Vamos procurar um lugar tranquilo de nossas casas para que possamos não ser interrompidos nos próximos minutos. Vamos nos sentar confortavelmente, relaxando o nosso corpo físico, fechando os nossos olhos para abrirmos os olhos da nossa alma. Vamos deixando de lado todos os pensamentos e aflições que tivemos durante o dia. Vamos pedindo aos nossos mentores individuais, aos nossos amigos espirituais que nos assistam nesse momento, para que possamos juntos receber um bálsamo de luz a clarear as nossas mentes e fortalecer os nossos corações para que possamos despertar o Cristo que há em nós. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. O capítulo 7 foi intitulado por Kardec Bem-aventurados os pobres de espírito. Ressalta a importância dessa bem-aventurança que Jesus nos trouxe e que podemos entender também como bem-aventurados os humildes. Nesse capítulo, Kardec interpreta essa máxima de Jesus brilhantemente, quando analisa os homens de saber do nosso mundo que geralmente formam tão alto conceito de si mesmos e da sua superioridade, que nem consideram as coisas divinas dignas da sua atenção. São os homens orgulhosos demais para admitirem e se subjugarem a alguma coisa superior a eles. Jesus afirma que a ninguém será permitido entrar no reino dos céus se não for simples de coração e humilde de espírito. Que o ignorante que possuir essas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Podemos observar, meus irmãos, que em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, enquanto que o orgulho entre os vícios que dele afastam as criaturas. E por isso, por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Vocês conseguem compreender esse alcance? Na balança divina, são iguais todos os homens. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Em várias parábolas, Jesus usava a expressão onde haverá choro e ranger de dentes, significando que a criatura ainda iria sofrer muito por conta do seu orgulho e revolta contra o Criador. Vamos nos atentar especificamente ao item 13,
de autoria do espírito protetor Ferdinando de Bordeaux, na França, em 1862. Ferdinando era um dos guias espirituais da Sociedade Espírita de Bordeaux. Ele se comunicava através da médium que fora sua mãe, a senhora Casemajur, que possuía uma excepcional fluência mediúnica. Kardec, inclusive, publica vários ensinamentos mediúnicos recebidos por ela no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec a conheceu pessoalmente em 1861, quando da sua primeira visita à cidade de Bordeaux. Ele pôde constatar a excelência dos médiuns da sociedade de lá, que escreviam com facilidade e recebiam comunicações de elevado alcance. Ferdinando, então, nos orienta nesse item 13, a missão do homem inteligente na Terra. Ele diz: não tenham orgulho da sua inteligência neste planeta em que vivemos, pois ela ainda é muito estreita. Ela foi-lhe proporcionada pelo Criador, que lhe deu as chances necessárias em nascer em meio onde pudesse desenvolvê-la. É para que a utilizei para o bem de todos. Ele faz uma analogia ao jardineiro que contrata um ajudante e lhe dá enxada para que este possa lograr a terra. Mas ao invés disso, o homem a usa para ferir o patrão. O que dizer desse ajudante, não é mesmo? Que deve expulsá-lo do serviço sem nenhum salário. Não é o justo? Pois o que dizer daquele que usa a inteligência contra o Criador? Que destrói a ideia de Deus e da providência divina junto aos seus irmãos? Aquele que usa a inteligência somente em seu próprio benefício, ao invés de usá-la ao auxílio do seu próximo? Vamos analisar a palavra missão, que tem como sinônimo encargo ou poder dado a alguém para exercer algo. Outra palavra que podemos analisar aqui é inteligência, que seria a faculdade de conhecer e aprender, de resolver nossos problemas e conflitos. Sabemos também, através da doutrina dos espíritos, que a faculdade da inteligência está na mente, ou seja, no espírito. Mas necessário se faz o cérebro físico para expressá-la. Conclui-se que é necessário ter um cérebro perfeito para poder expressá-la. Outro ponto para a nossa análise é a questão 573 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos respondem: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter uma utilidade. Concluímos com essa questão que todos somos importantes ao Criador, independente do grau de instrução ou inteligência que estejamos. Ele nos deu alguma missão e com humildade devemos nos colocar
no mesmo patamar que todos que estão partilhando da nossa experiência encarnatória. Todas as conquistas que obtivermos, possamos reparti-las com os nossos irmãos, sem medo de praticar a caridade moral e material, reconhecendo a nossa pequenez perante a inteligência divina, aceitando as dificuldades como lições de crescimento, ter a capacidade de ajudar os irmãos a superar também as suas dificuldades, insuflando esperança em seus corações. Ferdinando conclui ainda no item 13: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos superiores a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Eu sugiro a vocês, se tiverem oportunidade, de assistirem ao filme O Menino que Descobriu o Vento. É um garoto africano de 13 anos apenas que teve que sair da escola que amava quando sua família não pôde mais pagar pelos custos. Ele volta à biblioteca da escola em segredo e encontra um caminho para construir um moinho que salva sua aldeia da fome pela seca. O garoto enfrenta toda a pobreza e obstáculos para superar com sua mente inquisitiva em grande auxílio à sua comunidade, cumprindo a missão de homem inteligente na Terra. Outro fato também que eu queria comentar com vocês é que em certa ocasião o Dr. Bezerra de Menezes foi questionado por Divaldo Pereira Franco qual a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Ele respondeu a Divaldo, e está registrado por Sueli Caldas Schubert no livro Semeador de Estrelas, que ele foi desperto no plano maior por Celina, a mensageira da Mãe Santíssima, que informou a Bezerra da sua passagem para a vida maior. Em seguida, ele recebeu o carinho de seus parentes e amigos, que foram saudá-lo. E um murmúrio se ouvia do lado de fora do edifício onde se encontrava. Então, a própria Celina o conduz a uma sacada, onde ele pôde ver uma multidão que o acenava com ternura e lágrima nos olhos. Ele não os reconheceu, mas Celina esclareceu a ele que eram todas as almas que ele tinha orientado em sessões mediúnicas. Bezerra conclui a Divaldo: a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorreremos. E partindo para o final da nossa reflexão, gostaria ainda de apontar a colocação magnífica de Emmanuel no livro Sentinelas da Luz, ao interpretar o Apocalipse nas confusões do século XX. Ele diz que a inteligência bestial combaterá ainda a sabedoria divina por longo tempo. Ele faz uma sublime analogia quando diz: impraticável o erguimento do edifício sem bases,
Impossível a organização de instituições respeitáveis sem sentimentos humanos dignificados. O homem elevar-se-á com o Cristo para levantar a política até o plano do equilíbrio divino, ou a política sem Cristo, seja qual for a bandeira que se acolhe, precipitará o homem no caos. Este é o dilema da atualidade, em que a ventania da destruição assopra de novo. Repetimos aos companheiros do Evangelho: irmãos, entrelaçai os braços e uni corações em torno do caminho da verdade e da vida. Tormentas de dor rondam os castelos das vaidades humanas e gênios escuros acercam-se das moradias sem alicerces. Todos vivemos tempos dramáticos de prece, expectação e vigília. E enquanto o aquilhão da impiedade ruge destruidor, reunamo-nos na Jerusalém do íntimo santuário. Então, meus queridos irmãos, concluímos que necessário se faz urgente usemos a nossa inteligência no despertar da nossa consciência crística e aprimoremos nossas conquistas em auxílio aos nossos irmãos da jornada. Essa é a nossa missão como homem inteligente na Terra. Eu gostaria então agora de convidar vocês às nossas vibrações, à fluidificação de nossas águas e a conclusão do nosso estudo através da prece. É com muita gratidão aos espíritos superiores, amigos, aos nossos mentores individuais, ao mentor deste trabalho, Dr. Bezerra de Menezes, Professor Eurípides Barçanufo, que nesse momento, em joelhos, em espírito, rogamos a proteção dos nossos lares, proteção das nossas famílias, dos amigos. Vibremos por aqueles que sofrem, por ainda rangerem os dentes, por aqueles que ainda não aceitaram Deus humildemente. Vibremos para que o coração do orgulhoso possa ser tocado, que os sábios da terra se curvem à divindade superior. Vibremos nesse momento por todos aqueles que choram, que aceitem suas missões. Vibremos por todos aqueles em qualquer nível de inteligência na Terra que possam brilhantemente cumprir sua missão junto à cristandade. Pai, abençoa-nos na nossa jornada. Dai-nos a força para entendermos a nossa missão e ajudarmos aqueles que se encontram em jornada conosco. Senhor, Mestre amigo, nos oriente
insuflando os nossos corações na humildade, no amor e na caridade. Que essa reflexão da noite nos acompanhe por toda a nossa jornada. Pedimos ainda a fluidificação das nossas águas para que possamos bebê-las, sorvendo todo o manancial de amor e caridade que os espíritos superiores proveram. E vamos partindo para a finalização do nosso estudo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Com muita gratidão, me despeço de todos vocês. Que assim seja. Você ouviu Conversa Fraterna, uma iniciativa dos grupos Fraternais Eurípides Barçanufo e Luz de Eurípides.